Graça e paz, abençoados. Voltando aqui na segunda parte, o dom de línguas. Na segunda parte, então, abençoados, como falamos no vídeo anterior, agora foi mostrado Deus se manifestando aos povos, unindo, fazendo o inverso do que foi feito lá no mundo antigo, no período de Babel, aonde Deus fez uma separação, aonde era uma língua só. Deus trouxe os anjos no meio dos homens que assumiram a forma humana, trabalhando com eles na construção da torre, e os anjos falando cada um deles uma língua diferente. E então os anjos pediam uma coisa e eles davam outra, porque não entendia a linguagem dos anjos. Com isso, aquela uma língua só daqueles povos, esses povos foi cada um para um lugar. Então agora eles com a linguagem dos anjos, cada um deles falando uma língua diferente. Daí se originou os continentes, né? Os povos dos continentes, as nações. Então, abençoado, temos que ter este perfeito entendimento. Agora, vamos entender que Deus uniu agora no Pentecostes, passa-se, vem a Páscoa, né, a Páscoa judaica, e 50 dias após a Páscoa, Deus, agora os cristãos, né, os judeus, eles realizam uma cerimônia da Páscoa, que é a lembrança da saída do Egito, do livramento que Deus deu a eles, é a lembrança da aliança que eles fizeram com Deus, onde eles comiam cordeiro, ervas amargas, na Páscoa. E 50 dias após a Páscoa, terminava a festa da Páscoa, então 50 dias era o Pentecostes, por isso que era chamado de Pentecostes, que era 50 dias de reunião, de festa, realizado no meio dos judeus. Ao se completar os 50 dias, Deus usou a estratégia aonde as nações vinham a Israel oferecer os sacrifícios a Deus, né? As primícias, os holocaustos, porque era uma festa anual. Também essa festa foi chamada de Pentecostes, junto com ela foi chamada de, se realizava o Yom Kippur, que era o dia da expiação, na festa após após a Páscoa. No Pentecoste se realizava o Yom Kippur, que era a cerimônia aonde se realizava a purificação dos pecados, aonde as pessoas, após esse ano que passou, no próximo ano que ela vinha no templo, ela se apresentava diante de Deus, se purificando e fazendo a Deus todos os pedidos anuais que ela desejaria durante todo aquele ano, que todos os desejos dela, ela era purificada pelo sangue do novilho, né, pela aspersão do sangue, e também os seus pecados eram afastados, aonde um burril, um novilho, um cabrito, um bode, era amarrado numa corda, e sobre esse bode eles colocavam a mão confessando seus pecados, para apartar o pecado do povo de Israel para o deserto. Então, ali, naquele encontro, Deus usou estrategicamente o momento de se encontrar todas as nações que vinham de vários dias de caminhada, às vezes meses de caminhada, para Jerusalém, aqueles que estavam em continente mais distante. Deus reuniu, esperou estar reunido todos eles e ali manifestou o derramamento do Espírito Santo, como vimos em Atos 2. Agora, esse derramamento do Espírito Santo fez com que eles falassem uma língua diferente, cada um entendia a língua da sua própria nação. Quando os apóstolos falaram, todos eles entenderam, mesmo sendo de nacionalidade diferente. Mas o que Pedro, os apóstolos pregavam, todos eles entendiam. Mas eles também entendiam o que estava do lado. Olha só a unanimidade de língua, de entendimento. E foi esta obra que o Espírito Santo fez. Falava-se não só a língua estrangeira, como a língua dos anjos. Agora nós vamos entrar num terreno
de equívocos de alguns irmãos que literalizam, dizendo, mas irmão Paulo, língua dos anjos é língua estrangeira, língua estranha é língua estrangeira. Eles não entendem a palavra de Paulo e pegam uma literalização, mas língua dos anjos não é a língua estrangeira somente. Ali foi manifesto, o irmão Paulo já explicou isso, eu peço desculpa, e ensinou com radicalização de ensino, como esses irmãos. Língua estranha não somente é a língua estrangeira, mas a língua dos anjos é a língua desconhecida, língua de mistérios também. Então, abençoados, vamos agora para a palavra de Paulo, entender a palavra de Paulo, realizada aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14. Vamos começar do capítulo 14. Vamos começar no verso 8. Capítulo 14, verso 8. Paulo vem falar, como título, ele vem descrever o que é o verdadeiro amor. O amor de Deus. Aí ele vem falar que o amor é benigno, o amor não sofre, não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então ele fala que o amor, ele é forte, ele é fundamentado no Criador. Este amor não é o amor eros que os homens têm aí, o amor sexual, o amor da carne, do homem carnal, mas é o amor divino, é o amor ágape, é o amor de Deus. Então, aí ele fala aqui no verso 8, vamos ler a partir do verso 8, ele, resumindo, ele diz, o amor nunca falha, o amor nunca falha, nunca morre. Falhar é não estar presente, é morrer. O amor nunca deixa de existir. É esse o termo falha, entendeu? Nunca deixa de existir, nunca sai da existência. Mas havendo profecias, vamos observar o texto, amado, vamos analisar o texto categoricamente. Mas havendo profecia, o que vai acontecer? Que ele diz, serão aniquilados. Aí chega um irmãozinho chamado Nicodemos da Graça por nós, que são os ensinadores em graça aí radicais, que só enxerga o lado físico, pega a palavra no sentido literal e pega aqui e diz aqui, tá vendo, irmão? Havendo profecia, serão aniquiladas. Foi aniquilada a profecia ou não foi? Aí os que não tem entendimento vai concordar, vai dizer foi, está escrito, foi. Havendo profecia, serão aniquiladas. Foi aniquilada a profecia, o dom da profecia? Não. Mas eles ensinam que o dom da profecia foi aniquilado. Se o dom da profecia foi aniquilado, por que se prega a palavra? Você está negando, então, dizendo que não tem mais a palavra de Deus pregada com inspiração. A palavra de Deus, ela não toca mais o coração das pessoas. Ela não revela mais o que está no coração das pessoas. Havendo línguas, cessarão. Aí, isso aqui é prato cheio para eles extinguirem o falar em línguas. Eles já extinguiram, já buscam extinguir, já estão extinguindo o nome de Jesus, que há poder no nome de Jesus hoje. Eles já extinguiram o dom de cura. Diz que Deus não cura mais por meio do homem. O dom de libertação, de expulsão de demônios. Eles dizem que não tem mais expulsão de demônios. Que isso foi para a época de Jesus. Isso quando eles creem. Porque diz que aqueles demônios não era demônio, era carne, era doença física. Então eles olham só com o olhar natural. Por isso que nós intitulamos eles como Nicodemos da Graça. Olham só a letra, só o físico, olha só com o olhar literal, não olha espiritualmente. Ele diz que não cura mais, que não liberta mais, que o nome de Jesus não tem poder mais, e até o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo não faz manifestação mais. É isso que eles estão ensinando aqui. E diz também que o dom de língua é um dom que se acabou. Aí eles pegam essa palavra de forma literal,
e ensinam de forma literal. Agora, preste atenção, vamos ver a contradição desses irmãos, vamos ver a hipocrisia de ensino desses irmãos. Diz aqui, ó, o amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquilados. Então eles negam que exista profecia hoje. Havendo línguas, cessarão. Até porque essa profecia aqui é o falar, pregar a palavra de Deus, que Paulo está falando. Né? Profecia com dom de revelação. Revelação é uma coisa. Existe a profecia junto com o dom de revelação. Profecia, aqui Paulo dita por Paulo, é pregar a palavra. Mas eles estão aí pregando. Havendo línguas, cessarão. Agora preste atenção. Vamos mostrar a hipocrisia deles e que eles estão totalmente equivocados e perdidos em relação à palavra. Está aqui, ó. Havendo conhecimento, desaparecerá. Eu pergunto a você, meu irmão ensinador em graça, que diz que não há mais dom de línguas, que cessou, que não há mais dom de profecia, que cessou. Por que então você está ensinando? Por que você está pregando, ensinando em graça, dizendo mente iluminada? Por que você está dizendo que está falando como trazendo pérola da graça? Por que você está trazendo isso? Por que você está trazendo revelações do alto? Ora, se aqui está dizendo que havendo conhecimento, que todos isso, mente iluminada, pérola da graça, revelação de Deus, isso tudo está ligado ao conhecimento. Como é que você está ensinando se então diz que tudo isso desapareceria? Opa, explica para nós, por favor. Você está vendo como é que vocês estão fazendo uma literalização? Vocês faz bem me quer, mal me quer. Isso eu quero, isso é verdade para mim, isso não é. Isso eu aceito, isso não aceito. Porque a palavra está bem clara. Se você for proibir e descartar o falar em línguas e a profecia, você também tem que descartar o dom do conhecimento, a manifestação da pregação da palavra. Porque aqui está escrito, havendo conhecimento, desaparecerá. Você está ensinando o quê, então? Você está trazendo revelação de quê? Pérola da graça de quê? Mente iluminada de quê? Se o conhecimento aqui, segundo você, teria desaparecido. Ah, mas nós vamos explicar para eles o beabá da graça. Vamos explicar para eles o beabá da graça, a esses Nicodemos da graça. Aqui, aí no verso 9, vamos com o entendimento entender o que Paulo estava falando. Aí Paulo agora vai descrever o porquê que esses dons não existiriam mais. Preste atenção, o dom de profecia, de línguas e de conhecimento. Não com literalismo como eles estão ensinando, esses Nicodemos da graça. Aí Paulo vai explicar no verso 9. Agora com entendimento, com o olhar espiritual, vamos explicar para vocês. Paulo vem agora descrever. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que é esse em parte que Paulo está falando? Que conhece em parte. Os dons em parte, conhece os dons em parte, conhece o amor em parte, conhece os dons de profecia em parte, o dom de falar em língua em parte, o dom de conhecimento em parte, o amor em parte. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, anunciamos, confessamos. Esse em parte, irmãos, é porque nós estamos, ele está falando eles estarem ligados, vamos botar para eles, para você ter um entendimento perfeito. Ele está falando deles mesmos estarem presos a um corpo físico. Esse em parte fala da limitação da carne, estar preso a um corpo carne. Está falando de ter uma limitação, que é feita pelo físico, pela carne. Por isso que é em parte, não está dizendo que eles estavam trazendo uma revelação direta, mas um amor direto de Deus, não um conhecimento direto, puro.
pleno, mas era em parte. Por que em parte? Por causa do corpo físico, que eles estavam presos a um corpo físico. E nós vamos confirmar isso. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, pregamos. Mas, aí ele diz no verso 10, mas quando vier o que é perfeito, quando é que o que é perfeito viria para eles? Na morte do corpo. Quando Jesus voltaria para eles? Na morte do corpo. Quando Jesus voltou para as pessoas lá do primeiro século, antes do juízo? Na morte do corpo. Essa é a vinda de Jesus. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, então o corpo seria aniquilado, o que é em parte será aniquilado. Então o corpo sendo aniquilado, o que era perfeito viria, o amor de Deus agora sendo mostrado face a face. Agora, o que é em parte, o que era em parte? Os dons. Os dons seriam aniquilados porque era para a vida do corpo. Os dons só servem para esta vida. Mas desses dons todos, qual o dom que iria prevalecer que Paulo está ensinando aqui? O amor. Eles é manifesto por meio de nós, mas todos os outros dons irão morrer, serão aniquilados. Mas o amor existiria não só nesta vida, pela vida do corpo, mas também fora da vida do corpo, no mundo celestial. Você está entendendo, amado? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, que é os dons, né, sobre a vida do corpo, né, será aniquilado. Aí ele vem explicar agora bem minuciosamente, de forma comparativa, mas mesmo assim muitos dos meus irmãos em graça, os Nicodemos da graça, não entendem. Aí ele vem fazer uma comparação bem clara, mas é só quem tem olhar espiritual que entende isso. Vamos agora traduzir para esses irmãos, vamos desenhar. Quando eu era menino, ele fala da natureza humana, como menino, falando de antes. Falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Está falando da natureza humana, carnal. Mas quando cheguei a ser homem, o que? Adulto. Está falando de um crescimento espiritual. Ele era carnal, era menino, acreditava em tudo. Agora ele é um homem espiritual. Ele é um homem adulto, ele é espiritual. Então, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha a comparação que ele fala com a vida daquele que tem um ministério, sobre a vida física e sobre a vida daquele que tem que deixa o corpo físico para estar com Deus. Então, está falando que a vida do corpo seria acabada. Coisa de menino, a vida do corpo. Porque aí ele vem explicar agora sobre esta palavra. Porque agora vemos como por um espelho, por uma imagem. Mas então o veremos face a face. Eu pergunto a você, nós, vivos, vemos a Jesus face a face? Não. Nós vemos Jesus por meio da fé na palavra. Vemos e ele se manifesta a nós nesta vida. Mas nós não vemos Jesus face a face, não vemos Deus face a face. E diz aqui, agora vemos como por um espelho, mas então veremos face a face. Como? Pela morte. A partir da morte seria visto face a face. Todos nós vamos ver. Agora conheço como em parte, preso a esse corpo. Olha, conheço em parte, mas então, a partir da morte, serei também, mas então conhecerei como também sou conhecido, desnudado, o corpo espiritual. Canal Luzes da Graça, trazendo a nitidez da palavra a vocês, amados. Aí ele diz assim, agora pois, o resumo de tudo, verso 13. Agora pois, permanece, nos nossos dias atuais, Paulo falando, estou traduzindo, desenhando para muitos irmãos aí em graça. Agora pois, permanece três coisas, três manifestações. No mundo deles, agora, pois, no momento atual, para nós, Paulo falando,
permanece a fé. Eles tinham que ter fé? Eles tinham fé? Tinham. A esperança, eles tinham que ter esperança, eles tinham esperança na salvação, nas coisas futuras? Tinha. A fé, a esperança e o outro, o amor. E qual é o maior deles? O amor. Dizendo que o amor de Deus é que iria ser manifesto não só nesta vida, mas também na vida do porvir. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, eles fazem um literalismo querendo excluir os dons sobre esta palavra, trazendo um texto fora do contexto. Fora do que o irmão Paulo está explicando aqui a vocês, é totalmente errôneo o entendimento, amados. Porque Paulo está tratando, dizendo que os dons iriam tudo se acabar na retirada deste corpo. Enquanto tivesse o corpo, os dons são manifestos. Paulo não está dizendo que os dons iriam acabar, mas ele está dizendo que na retirada deste corpo é que os dons iriam acabar. Mas que o amor iria passar, ia estar não só nesta vida, esse amor manifesto, demonstrado a nós, mas na vida por vir. Agora vamos falar, abençoado, prosseguindo sobre isso, vamos prosseguir agora no capítulo 14, no verso 1. Vamos mais abaixo. Aí ele vai explicar. Seguir o amor, esteja apoiado no amor. Procurai os dons, ele não fala para deixar os dons, ele fala que a base de tudo é o amor. Procurai os dons espirituais. Ele manda desprezar os dons após essa palavra dele? Não. Então esse ensino de que os dons se passaram é totalmente errôneo e equivocado. São os Nicodemos da graça que não enxergam com o olhar espiritual, não podem entender isso. E ele diz, seguir o amor, procurai. Ele manda procurar os dons, manifestar os dons. Mas principalmente, qual é o dom principal que ele diz que nós temos que ter? O de profetizar, o de ensinar a palavra, de entender a palavra do Pai. Porque o que fala em língua desconhecida, o que fala em língua desconhecida, ou línguas estranhas, né, que foi trazido para estranha, ou língua dos anjos, não fala a homens. Ora, presta atenção. Quando é que língua desconhecida é língua estrangeira? Paulo aqui, pelo menos, está tratando da língua dos anjos, como línguas desconhecidas ou estranhas. Então, Paulo está falando que a língua desconhecida não era a língua dos homens. Ele diz aqui, porque o que fala a língua desconhecida, a língua dos anjos, não fala a homens. A língua dos homens não é a língua estrangeira? A língua dos homens não é a língua estrangeira? É. E Paulo está falando aqui da língua estrangeira ou da língua dos anjos? Da língua dos anjos. Então eles misturam isso. Paulo está sendo bem claro disso. O que fala em língua desconhecida, que é a língua dos anjos, não fala a homens. Como é que Paulo está tratando aqui de língua estrangeira? Se é a língua dos homens, os homens têm várias línguas estrangeiras, cada um tem uma língua. Então Paulo não está tratando de língua dos homens, de línguas estrangeiras. Paulo está tratando de língua dos anjos aqui. E diz aqui, o que fala em língua desconhecida, que é a língua dos anjos, não fala língua estrangeira, não fala a homens, se não está falando a Deus. Está falando em secreto, em mistério com Deus. Porque ninguém o entende. Se é língua estrangeira, então deveria existir alguém que entenda. O intérprete não entende? O que sabe falar japonês não entende japonês? O que sabe falar português não entende português? Amado, que interpretação errônea que se fazem das escrituras. Porque ninguém o entende. E em espírito, está falando que fala em secreto com Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala mistério. Então, o falar em línguas é falar com Deus,
como Ana falou lá, que ela foi tida por Samuel como embriagada, que Ana, no seu sofrimento, ela falou, e nem o próprio profeta Samuel, profeta Eli pôde entender. Ela falou línguas estrangeiras. Então, abençoados, temos que ter esse perfeito entendimento.